Nosso boa noite a todos. A nossa reflexão desta noite tem como tema retendo doenças, que é um tema do livro do professor Moberg, A Solução Sim. Retendo doenças. Nós vamos citar o Espírito Emmanuel, através da psicografia do Chico Xavier, para ver que o Espiritismo já nos traz essas questões já de muitas décadas. Nós que temos estudado há longos anos as lições do Espírito Emmanuel, nós fomos buscar um trechinho no livro Vinha de Luz, que foi editado pela primeira vez em 1952, quase 70 anos atrás, não é? Diz lá Emmanuel: a maioria das moléstias procede da alma, das profundezas do ser. Mais tarde, o mesmo Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, um livro excelente. Esse livro Pensamento e Vida nós tivemos já a oportunidade de várias vezes, por várias oportunidades, nós estudarmos as suas lições e expormos aqui as lições, né, que eu acho um livro fundamental. E ele é de 1958, portanto também mais de 60 anos. Lá diz também Emmanuel: sabe hoje a medicina que toda tensão mental acarreta distúrbios de importância no corpo físico. Veja essas duas citações de Emmanuel lá atrás, de décadas passadas. Atualmente nós estamos estudando aí vários cientistas. Um deles, Dr. Joe Dispenza, eu não sei se alguém aqui já ouviu, nós estamos estudando o seu livro. Ele tem vários livros, né? E ele trabalha muito essa questão da mente, da força que tem a nossa mente. E neste livro, que tem como título Você é o Placebo, diz ele: existem agora, atualmente, pesquisas em profusão, várias universidades do mundo inteiro, pesquisas em profusão, para mostrar que a nossa atitude afeta mesmo a nossa saúde, incluindo a duração das nossas próprias vidas. A nossa atitude mental, atitude diante da vida, isso determina muito a nossa saúde ou a falta da saúde, né? O desequilíbrio. Então, esse tema, retendo doenças, ele significa a nossa incapacidade, pelo menos por hora, de cultivar a paz e a serenidade diante dos percalços da vida. Quem não tem percalços na vida? Todos nós temos, sem exceção. Até porque a nossa caminhada evolutiva é feita mesmo de desafios, de obstáculos, né? Na convivência humana, na nossa família, em sociedade, certamente nós temos as desarmonias, né? Os desequilíbrios. Então, isso acarreta as nossas desarmonias íntimas. Grande parte da população adoece. Grande parte da população. Todos nós adoecemos em algum momento das nossas vidas. Mas diz também o Espírito Emmanuel que raros são aqueles que cogitam, que trabalham pela cura real. Porque muitas pessoas ainda não sabem isso que nós falamos no início. Não sabem que
muitas das doenças provêm dos desequilíbrios da alma. Não entendem isso ainda. Quantos seres humanos ainda vivem em desarmonia? Não é? E aí então, isso, o cérebro que manda para as nossas correntes sanguíneas aqueles hormônios, não é? Isso aí afeta todo o nosso corpo físico. Normalmente, quando a gente adoece, a gente busca na chamada alopatia, não é? Nós vamos ao médico, fazemos as nossas consultas, o médico pede lá os exames laboratoriais e nos receitam lá os remédios, não é? E a gente vai e a gente crê naquilo lá que vai ser bom para nós. E realmente muitas situações resolvem, né? Mas às vezes a pessoa recai, ela tenta, ela não sai do médico, ela vive sempre doente, sempre com recaídas, porque a pessoa ainda não percebeu que a pessoa está tratando dos resultados de algo mais profundo que ela não entendeu ainda, que existe uma usina geradora, uma causa geradora da doença. Então a gente combate o efeito, a gente toma o remédio, toma a injeção, vai ao médico, a gente faz um paliativo que vai curar momentaneamente os efeitos. E às vezes a gente não percebe a raiz do problema, a profundidade. Existe uma matriz, uma usina geradora do problema que está na nossa mente. Geralmente são os desequilíbrios psicológicos, as desarmonias íntimas. Então, essas desarmonias psíquicas, emocionais, que grande parte da humanidade tem, geralmente elas são resultados de problemas mal resolvidos. É muito comum a mágoa, o ressentimento. Às vezes, mágoa e ressentimento já seria uma coisa assim mais branda, né? Você ficar magoado, ter um ressentimento, é alguma coisa branda, né? Mas tem as coisas assim mais fortes, mais profundas, em que a pessoa desenvolve ódio dentro de si, raiva, e as pessoas não conseguem perdoar. Isso aí, a medicina diz isso hoje, né? Até os cirurgiões cardíacos dizem isso, né? Que se você é um cidadão raivoso, nervoso, que vive continuamente com raiva das coisas, você é um sério candidato a ter infarto, né? E então, isso aí já a própria ciência, a própria medicina nos diz isso, né? Então, a nossa mente, ela é fonte criadora das coisas. Nós criamos a nossa vida pela nossa ideação, pelos nossos ideais, por aquilo que nós queremos na vida. E quantas vezes a gente, mesmo que inconscientemente, até por conta de ignorância nossa, ou por conta de falta de experiência, de maturidade na vida, por conta disso, inconscientemente, às vezes a gente vive uma vida desarmoniosa, desequilibrada. A gente nem presta atenção que está vivendo uma vida desequilibrada. Daí porque os chamamentos, né, que principalmente as religiões fazem para nós, e particularmente nós espíritas, chamando a atenção para que a gente deve desenvolver valores íntimos, valores do amor ao próximo, do altruísmo, valores da fraternidade, da paz, da pacificação. Voltando ao Espírito Emmanuel, ele tem uma lição que diz: perdão é um remédio santo. Porque quando nós não perdoamos, é o título dessa exposição. Quando nós não perdoamos, nós retemos doenças em nós. Nós não nos liberamos. Porque quando nós não perdoamos, quando nós temos mágoa, ressentimento de alguém ou até ódio de alguém,
nós próprios nos agrilhoamos uns aos outros. Nós nos tornamos escravos daquele a quem nós temos ódio, ressentimento. Nós nos aprisionamos, nós não conseguimos nos libertar e ficamos aprisionados. E isso, então, vai nos causar um grande mal. Muitos de nós temos viciações mentais. Vícios são atitudes que a gente adquiriu ao longo das experiências de vida. Nós, como reencarnacionistas que somos, sabemos que nós temos uma vida milenar, de milênios e milênios. E certamente, nós, paralelamente ao desenvolvimento dos valores positivos, da inteligência, do conhecimento das coisas, nós também ainda temos alguns resquícios que trazemos do passado. Situações mal resolvidas no passado, ou certos vícios que nós não conseguimos ainda contornar e modificar isso para melhor. Quando nós reencarnamos e viemos para essa nova reencarnação, a gente traz dons que são aqueles valores positivos que a gente já construiu no passado, e a gente traz isso como uma experiência de vida positiva para que a gente amplie e melhore cada vez mais. Mas junto com isso a gente traz também, como a gente já disse, a gente traz certos vícios, certos maus hábitos que a gente ainda não conseguiu domar. Aquilo que o Espiritismo diz, né? A gente tem que domar as nossas más tendências, as nossas más inclinações. E às vezes a gente repete de ano, como aluno, né, que repete de ano, a gente vem para a reencarnação e a gente não consegue às vezes domar essas más inclinações. E aí são viciações mentais. Então, como a gente disse, essas mágoas, esses ressentimentos, fruto da nossa ignorância, da nossa experiência, vai causando essas desarmonias psicológicas. E toda desarmonia psicológica vai se refletir no corpo físico. A nossa mente, ela comanda as nossas células. Nós estudamos um livro que se chama Biologia da Crença, do Dr. Bruce Lipton. É um livro maravilhoso. Esse doutor, ele propõe ali, ele mostra, ele é um professor mesmo, mostra que as nossas células, todas do nosso corpo físico, e ele também se baseou, né, no pensador, filósofo, Dr. Deepak Chopra, um indiano que é radicado nos Estados Unidos, que também disse, e o professor Goldberg coloca no livro dele, citando esses professores, que as nossas células, elas estão constantemente bisbilhotando os nossos pensamentos. Então, os nossos pensamentos é que criam um clima favorável ou não para as nossas células. As nossas células, elas estão sujeitas ao nosso humor, ao nosso mundo psicológico. Se nós conseguimos ter uma vivência relativamente harmoniosa, relativamente equilibrada, eu digo relativamente porque a gente não consegue totalmente uma harmonia, mas pelo menos relativamente, essa alegria transmite, esse clima harmonioso é transmitido às nossas células, e as nossas células, por conta disso, são saudáveis. Mas quantas vezes a nossa intemperança diante da vida vai fazer com que as nossas células adoeçam? Então a nossa mente, o nosso pensamento é uma usina geradora. Por quê? Tem um ditado, né, conhecido de todos nós, que diz que a sede do amor, do sentimento, é o coração. Quando a gente diz, eu amo com toda a força do meu coração, né? A gente diz que o sentimento está no coração e a razão, ela está no cérebro. Mas veja bem, a gente está aprendendo agora com esses professores
com esses mestres, que a gente aprendeu que o nosso cérebro tem os neurônios, né? E a gente achava que era só o cérebro que tinha neurônios, né? Mas esses professores estão a nos ensinar que o nosso coração também tem, e que se chamam neuritos sensoriais. Esses neuritos sensoriais, que é a sede do nosso sentimento, é que manda os comandos para o cérebro, para os neurônios, e os neurônios cerebrais é que fabricam, vamos dizer assim, os hormônios. E aí, quando a gente está estressado e irritado, diz que a gente está com muita adrenalina, né? E a adrenalina é o hormônio do estresse, da defesa, quando a gente tem que se defender de alguma coisa, quando a gente sofre um susto, ou alguma coisa nos pega de surpresa, a adrenalina sobe, né? A gente fica nervoso naquele momento, que é um momento de defesa, de equilíbrio do ser humano. Mas acontece que isso aí é algo natural para um momento, um momento curto da nossa vida, uma necessidade rápida. Mas há pessoas que constantemente estão nervosas, constantemente estão estressadas com todas as situações da vida, reclamam de tudo, nada está bom, não é? Vivem a reclamar de tudo. Então as pessoas estão sempre com a adrenalina alta, e isso daí vai para as nossas correntes sanguíneas, né? Isso faz com que a gente adoeça se a pessoa é constantemente nervosa. Mas aí vem as nossas atitudes da felicidade. Quando a gente procura ficar em paz, em harmonia, fazer uma meditação, ler uma boa obra que nos ilumina, não é? Fazer exercícios físicos, abraçar as pessoas, ouvir uma boa música, tudo isso aí que nos traz uma paz, uma elevação, os nossos cérebros começam a fabricar, né, a dopamina, serotonina, né, as substâncias químicas produzidas pelos neurônios, que são os hormônios da felicidade, né, geradores de felicidade, endorfinas, oxitocina, dopamina, serotonina, que nos traz paz, harmonia, calma. Isso faz muito bem para as nossas células e nos traz aquele cidadão que consegue levar uma vida relativamente calma, porque a vida é uma correria, uma loucura, uma luta, mas se a gente conseguir um certo equilíbrio diante da vida, certamente nós teremos uma condição física melhor. Certamente, quando nós estamos alegres, quando nós estamos fraternos com os nossos semelhantes, quando nós, principalmente, nós podemos nos lembrar aqui das citações evangélicas recomendadas por Jesus, não é? Que nós devemos amar o nosso semelhante, que nós devemos perdoar, não apenas 7 vezes, mas 70 vezes, 7 vezes, todas aquelas recomendações que estão nos evangelhos e que nós sabemos de cor e salteado na teoria, mas às vezes no dia a dia, no embate do dia a dia, nós nos esquecemos dessas recomendações que poderiam nos trazer paz, equilíbrio e harmonia. Quando nós conseguimos, de uma certa forma, olhar para a vida com uma situação positiva, com felicidade, com positivismo diante das coisas, porque quantas vezes a gente olha para a vida de uma forma negativa, né? A gente tem uma posição negativa, está sempre para baixo, sempre imaginando as coisas ruins. Então, quando a gente passa a ter uma visão mais otimista da vida, enxergar mais a longo prazo a vida, e entender que as tribulações da vida são lições, tá? As nossas escolhas na vida, sejam certas ou erradas, a gente está sempre aprendendo, porque nós somos alunos buscando o conhecimento. Então, a gente tem que acreditar nisso, tá? Acreditar que nós podemos melhorar. Nós temos a força em nós, a capacidade de nos melhorarmos, buscarmos essa pacificação. A crença é uma coisa muito importante, né? O professor vai escrever um livro sobre crenças, né?
Então, crenças, a gente acredita, né? Vamos, esse livro que a gente citou aqui do Dr. Joe Dispenza, que você é o placebo. Placebo, acho que vocês todos sabem o que é um placebo, né? Placebo é um comprimido de mentirinha, vamos dizer assim. Um comprimidinho de água com açúcar, que é para enganar o doente, dizendo para o doente que aquilo ali é a última palavra, é o último lançamento, é um remédio que vai curar. E a pessoa acredita naquilo que o médico disse. E ele vai tomar um comprimidinho inócuo. Mas a mente vai trabalhar, vai acreditar naquilo ali. E a mente vai gerar uma condição de equilíbrio e de harmonia. Isso aí não é conversa, não é historinha. Isso aí são pesquisas médicas muito bem embasadas em várias universidades dos Estados Unidos, da Europa. Isso aí é de conhecimento da ciência médica. Não é? A crença. Então, quando a gente fala crença, a gente já se lembra, em primeiro lugar, das religiões. Por que as religiões fazem bem às pessoas? Porque nós acreditamos naquilo que está estabelecido. Lógico que cada um se adapta a determinadas religiões, não é? Cada um se adapta. Mas aquela que ele faz bem, que ele acredita e lhe faz bem, está muito bom, porque ele traz paz, não é? Então, a gente vê que as nossas crenças são esses placebos na vida, que a gente acredita, né? E outra coisa, quem lê um pouquinho aí de física quântica também, a gente lê um pouquinho, né? Que a gente não vai entender de tudo, mas a gente tem uma noção assim meio geral. A física quântica diz que existe no universo todas as possibilidades para o ser humano, que é a mesma coisa que diz as religiões. As religiões dizem, numa linguagem religiosa, que existe uma providência divina, que Deus provê tudo, não é? E em linguagem religiosa é assim que a gente aprendeu. A linguagem da ciência diz a mesma coisa em outras palavras, né? A física quântica diz que no universo existe tudo já disponível no universo, e que cabe a nós, pela força da mente, pelo desejo, pelo trabalho, pela aplicação daquilo que você quer, acreditar naquilo que você quer, e que a mente começa antecipadamente a saborear e a curtir aquilo que você está desejando no futuro, como se já estivesse acontecendo agora. O próprio cérebro prepara as condições para o teu corpo físico, as condições de felicidade, e isso vai acontecer na sua vida. Tudo é possível àquele que crê. São letras evangélicas, todo mundo já ouviu isso nas igrejas. Tudo é possível àquele que crê. Veja que é igualzinho o que a ciência está dizendo, não é? A ciência está dizendo isso. Eu creio que vai dar certo. Eu coloco na minha cabeça, não é? Porque tem um ditado popular que quando a gente começa a pensar só em bobagem, coisa que não acrescenta nada, a gente diz assim, ó, fulano só tem minhoca na cabeça. Não é isso que a gente fala? Ou quando a gente, cabeça oca é oficina do demônio. São ditados populares que se dizem, né? Mas o que a gente bota na cabeça é o que a gente vai construir. A gente tem que desejar, tem que saber desejar e tem que merecer. Esse merecimento não é uma dádiva gratuita. Esse merecimento é um trabalho que o ser humano faz dentro de si próprio para ter o mérito da conquista. Não é? Nós temos que lutar para isso, nós temos que perseverar. Voltando às letras evangélicas, também Jesus disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. É uma linguagem das religiões. Mas aquele que perseverar na luta, ele vai conquistando o chamado, entre aspas, reino de Deus. Muita gente pensa que o reino de Deus está lá no céu, lá, Lures, depois que você morrer, quem sabe você vai para o céu, né? Não é bem assim, né? Reino de Deus, Jesus deixou tão claro isso, né? O reino de Deus está dentro de você, não está lá no céu, está dentro de você, só que você tem que construir.
Você tem que desenvolver essas potencialidades que todos nós temos inerentes. Isso é inerente ao ser humano. Todos têm indistintamente a potencialidade para vir a ser, para tornar, para realizar. O que quer dizer a ciência? A física quântica diz a mesma coisa. Que existe no emaranhamento quântico, no cosmos, todas as possibilidades disponíveis. E quando nós trabalhamos mentalmente para isso, e criamos nas nossas mentes a condição necessária para isso, num determinado momento, ou gradativamente, isso vai colapsar, que é a palavra que se dá, colapsar, quer dizer, tornar realidade o teu desejo, o teu projeto de vida, vai se realizar. Veja que paralelamente a religião diz isso e a ciência está dizendo isso, não é? É muito bonito isso a gente crer, né? Então as crenças, todos nós temos crenças, nós próprios espíritas, nós temos as nossas crenças, nós acreditamos na reencarnação, não é verdade? Não pode ser provada em laboratório a reencarnação, não pode ser provada pela ciência. E nem a ressurreição das igrejas também não pode ser provada. Mas é a condição que melhor responde à situação mais lógica, mais razoável, para nós entendermos o desenrolar dos acontecimentos da vida, as variadas situações que nós, humanos, enfrentamos na vida, as condições as mais adversas e mais diferentes dos seres humanos encarnados. Por quê? O que explica essa diversidade de situações, se não for a reencarnação? Não é? Então, a nós espíritas, como o próprio Kardec diz, o dogma da reencarnação, ele fala, a gente diz que o espiritismo não é dogmático, não é? A gente diz que as religiões têm dogmas, mas Kardec diz o dogma da reencarnação. O que é um dogma? O dogma, para nós, é uma verdade incontestável, ninguém vai contestar. Então, a nós espíritas, nós não admitimos a não reencarnação. Nós admitimos sim que nós reencarnamos constantemente, seguidamente, ao longo de toda a trajetória evolutiva, porque é isto que pode explicar o nosso progresso espiritual. Então, todos nós cremos. Então, para nós, isso é um placebo também, né? Que placebo é aquilo que você crê. Essas pesquisas médicas é interessante, nós estávamos estudando ontem isso daí. Todos os domingos a gente estuda. O médico deu o placebo para o paciente com câncer, né? E o paciente acreditou naquilo ali, que ele melhorou muito, ele estava para desencarnar. Ele melhorou muito, em poucos dias ele estava ótimo. Saiu uma notícia de que ele estava acreditando que era a última palavra do medicamento. Saiu uma notícia que aquilo lá não estava bom, não, que a própria medicina anunciou que aquele remédio lá não estava fazendo efeito, não. Aí o paciente acreditou, ele recaiu, ele voltou de novo a estaca zero. Aí o médico correu lá e falou, não, mas aquela dose, aquela remessa, aquele lote estava com problema, agora saiu um lote corrigido, melhorado, esse aqui vai resolver o teu problema. Ele tomou pela segunda vez, novamente ele melhorou, ele ficou bom de novo. Quando pela segunda vez ele soube que não era nada daquilo, ele morreu, desencarnou, porque ele acreditou. Mas são pesquisas baseadas na medicina, são pesquisas médicas feitas nas universidades. Veja que a crença, né? O que é a crença? Então, essa nossa reflexão de hoje, que diz retendo doenças, é porque, em primeiro lugar, essa questão do perdão, né? Da pacificação interior. Em segundo lugar, quando você crê que a vida está difícil, está miserável a vida, quando você acredita de uma forma negativa, pessimista diante da vida, você acredita que a coisa está ruim mesmo. E a gente vai conversar, a gente vai trocar ideias, a gente só conversa coisas negativas, pessimistas. A coisa está ruim mesmo, e está ruim, porque está morrendo muita gente, porque isso, porque aquilo vira. E essa pandemia aí aumenta mais pela nossa conversação também, porque a gente costuma aumentar as coisas, né?
A gente precisa ter assim um pensamento de otimismo diante da vida, que vai melhorar. A gente tem que acreditar que vai melhorar. Isso vai passar. Não é? São situações que a humanidade já passou durante todos os milênios que existe a humanidade. Já houve esses tempos de crise, não é? Esses tempos de desequilíbrio, de desarmonia, de provações que a humanidade passa. E é certo que, diante das provações, dessas grandes dificuldades, o ser humano aprende. Ele aprende com seus próprios erros, aprende com essas grandes dificuldades. Veja o quanto a medicina e a pesquisa em cima das vacinas hoje, né, em todos os laboratórios e as faculdades de medicina no mundo inteiro estão trabalhando em cima dessas vacinas e tudo. Quanto que a humanidade está aprendendo com isso? E quanto a humanidade está mudando valores diante dessa pandemia. Quantas coisas estão sendo mudadas, repensadas, né? Nada voltará a ser como antes, depois que a pandemia passar. Tudo será diferente. Porque o ser humano vai ter que tomar outras atitudes, muitas atitudes melhores. Não é? Então, retendo doenças, fundamentalmente é isso. É quando a gente não se abre. Não é? A gente não se abre para o amor, para a fraternidade, para o altruísmo, para o perdão das ofensas. Não é? Qual é o verdadeiro sentido da caridade, conforme entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições do próximo e o perdão das ofensas. Não é? Não é isso que o Espiritismo nos ensinou? Benevolência, você ser benevolente, porque quantas vezes nós somos violentos com o próximo? Quando nós sofremos uma discordância na nossa maneira de ser, nós revidamos, nós não somos benevolentes, nós queremos impor a nossa maneira de ser ao outro. Então a gente deixa de ser benevolente e a gente cria animosidade, desarmonias. Indulgência para com as imperfeições dos outros, quer dizer, você se colocar no lugar do outro, entender que se o outro errou, você também pode errar, você também é imperfeito. Então, ser indulgente, porque nós somos ainda aprendizes da vida, não é? E o perdão das ofensas, que é o remédio santo, conforme disse Emmanuel, né? Perdoar significa libertação. A pessoa às vezes fala o seguinte: eu perdoo, mas eu não esqueço. Aqui dentro de mim eu não esqueço. Quer dizer, a pessoa não perdoou, né? Não perdoa, porque ela não quis que fazem as ligações, porque a pessoa que não perdoa, ela mantém as desarmonias, porque o nosso mundo íntimo, o nosso mundo psíquico, ele são frequências que se irradiam no cosmos, né? Na vida espiritual. Nós interferimos no cosmos, nas leis do universo, com a nossa atitude na vida. Se nós temos uma atitude desarmoniosa, desequilibrada diante da vida, é certo que não tem punição, tem resultado, tem colheita, né? A lei de ação e reação. Da forma como nós agimos na vida, a lei responde. E essa resposta, às vezes, é dolorida para nós. E que a gente vai aprender a mudar as atitudes. Aprendemos sempre, com erros e acertos, voltamos a repetir. Então, esta é a reflexão nossa para esta noite. Vamos trabalhar para não retermos doenças. Vamos procurar viver uma vida assim mais fraterna, né? Mais harmoniosa. Vamos buscar o equilíbrio dentro de nós próprios, a pacificação íntima. Porque para que a gente possa ser pacífico externamente, nós temos que nos pacificar intimamente primeiro. Não é? A gente tem que desenvolver esses valores intimamente, para que depois isso se extrapole
para aqueles que convivem conosco, na nossa família, na nossa sociedade, não é? E que então esta lição nos ajude a dar esse passo adiante, a nos melhorarmos, a prestarmos atenção nos nossos pensamentos, a policiarmos os nossos pensamentos. Aquilo que Jesus dizia, orai e vigiai. Né? A gente tem que orar é a nossa atitude perante o universo, os nossos desejos perante o universo, e o universo nos ouve. A gente ora e o universo ouve. A gente acredita e o universo prepara. Não é? A gente crê, a gente espera com paciência que no momento certo o universo faz realizar os nossos desejos. E acima de tudo, a palavra-chave, gratidão. Gratidão é uma palavra que nós temos que ser gratos por tudo aquilo que já conquistamos, por tudo aquilo que temos e por aquilo que há de vir, aquilo que nós acreditamos que vamos conseguir. Nós temos que ser gratos ao universo por tudo que nos concedeu. Não é? E a gratidão nossa fica aqui pela oportunidade de aprender. Nossa gratidão aos amigos que estão sempre conosco. Que assim seja.